Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Sou o professor César Lino, vou estar aqui para trabalhar convosco a disciplina de Matemática do 7º ano. Queria vos deixar aqui uma dica, lavem sempre as mãos e fiquem em casa. Bom, o nosso sumário de hoje é relação de pertença. Nós temos aqui também no quadro, que é a nossa área, relação de pertença. Antes de falar de relação de pertença, eu queria fazer uma breve revisão dos conteúdos ou do conteúdo que nós demos na aula anterior, que era sobre, alguém se lembra sobre quê? Era sobre noção básica de conjuntos. Nós vimos o que é que significa um conjunto, que é isso que vamos iniciar a aula de hoje. Queria só falar aqui de uma coisa que certamente ficou uma dúvida ao ler o apontamento, que ao definir o conjunto vocês encontraram ali que o conjunto é uma coleção de objetos com as mesmas características. Então alguém se pergunta lá em casa, professor César, ou o vosso professor, vocês vão perguntar, o que significa características comuns? Certamente ficou uma dúvida ali. Características comuns significa o quê? Vocês têm um conjunto de objetos, nós vamos fazer aqui um diagrama, nós vimos na aula anterior. Eu tenho aqui 2, 4, 6 e 8. São números pares. Certamente, se eu colocar aqui o meu conjunto, está a designar que são o conjunto dos números pares de 2 até 8. Se eu colocar aqui o número 3, esses números não têm a mesma característica. Se eu tenho um conjunto de peixes, se eu introduzir um sapato lá dentro, deixa de ser objetos com a mesma característica, porque peixe não tem nada a ver com sapatos. Ou é conjunto de peixes, ou é conjunto de sapatos. Tá certo? É isso que eu queria falar convosco sobre características comuns. Mas uma outra frase que vocês encontraram é conjunto bem constituído. Tá certo? Nós temos aqui um conjunto bem constituído. Alguém sabe por quê? Simples. Porque todos os elementos aqui têm a mesma característica. Se os elementos que estão aqui não têm a mesma característica, então esse conjunto não é bem constituído. Essa é a ligação que nós vamos fazer hoje com a relação de pertença, que é o nosso sumário de hoje. Tá certo? Vamos continuar? Objetivos para a nossa aula de hoje é relacionar um conjunto ou relacionar um elemento com um conjunto, usar os símbolos pertence ou não pertence. O que é a relação de pertença? Eu vou explicar aqui, depois vamos para o apontamento. Mais uma vez o nosso conjunto, diagrama, nós vimos na aula anterior que cada conjunto é representado pelo seu nome, nesse caso o nosso conjunto A. Eu vou colocar aqui alguns elementos, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Eu tenho aqui 4 elementos no conjunto A. Nós vimos na aula passada. Se eu colocar aqui o número 5 fora, vocês estão a ver que o 5 não está dentro do conjunto A. Então, na linguagem matemática, a comunicação matemática é isto. Eu posso dizer, o número 1, ele pertence ao conjunto A, porque ele está dentro do conjunto A. Então eu utilizo esse símbolo. Esse símbolo aqui vem da palavra elemento. Nós tiramos esse símbolo, é um E de elemento. Então o número 1 é elemento do conjunto A. Ao contrário do número 5, nós vimos também na aula anterior que o elemento que está fora do conjunto, ele não está certamente no conjunto A aqui. Então dizemos que o número 5 ele não pertence ao conjunto A, que é o contrário disto. Quando o elemento está dentro do conjunto A, ele pertence ao conjunto A. Quando o elemento está fora, ele não pertence. Então vamos para o apontamento. Relação de pertença é o quê? Quando um dado objeto B qualquer, vimos que o elemento representa pela letra minúscula, não fazem confusão, tá certo? Esse B é elemento do conjunto B, letra maiúscula. Dizemos que B pertence ao conjunto B, nesse caso, letra
maiúscula. Notação, nós vimos também o que significa notação na aula anterior. É forma de escrever. Durante essa aula, nós vamos ver várias formas de escrever. Empregamos o símbolo E, esse símbolo, que nós já falamos aqui na explicação, que se chama pertence, chamado de símbolo de pertence, para notar ou para escrever a relação de pertinência ou relação de pertença entre um elemento e um conjunto. Para o contrário, empregamos o símbolo não pertence. Como eu expliquei aqui, se o elemento está fora do conjunto, ele não pertence ao conjunto. Na nossa família também é isto. Se uma pessoa não é da nossa família, na linguagem matemática escrevemos: essa pessoa não pertence à nossa família. É tão simples quanto isso. Tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Dado o conjunto A, vimos como é que se lê na aula anterior. X pertence a números naturais, X pertence a N números naturais, tal que X é par, ou seja, esse conjunto A só tem elementos que são números pares, números naturais pares. Vocês já viram isso nas aulas anteriores, na sexta classe e assim por diante. Então, vamos escrever aqui no quadro, na forma de diagrama, fica melhor, ou na forma de extensão, que é o conjunto que nós vimos também na aula anterior, dentro de chavete. 2, 4, 6, 8, 10, assim sucessivamente. Essa representação também vimos na aula anterior, que é a representação em extensão. Cada elemento separado por vírgula. Nós temos aqui, diz que o conjunto A, o X, ele representa, cada um desses elementos é o X. São números pares. Então o conjunto A é um conjunto de números pares. Agora vejamos. Então, o 2 escrevemos da forma que está ali. O 2 pertence ao conjunto A? Sim, 2 pertence ao conjunto A. O 4 pertence ao conjunto A? Pertence ao conjunto A. Agora eu pergunto, por que o 3 não pertence ao conjunto A? Uma pergunta lá em casa simples, por que o 3 não pertence ao conjunto A? Escrevemos dessa forma. O 3 não pertence ao conjunto A porque o 3 é um número ímpar. Escrevemos da seguinte forma: 3 não pertence ao conjunto A. Tá certo? É só isso que é a relação de pertence. Continuamos. É importante observar a relação de pertença expressa pelo símbolo E, que já vimos que vem de palavra elemento, é uma forma de escrever, ou o símbolo não pertence, que é um E cortado. Atenção, alunos e alunas lá em casa, essa parte sublinhada envolve apenas um elemento e um conjunto. Quando estamos a trabalhar a relação de pertença relaciona um elemento e um conjunto. Essa parte é importante porque vamos utilizar durante o exercício que vamos fazer. Por isso que eu tenho aqui sublinhado. Nunca dois elementos. Eu não posso dizer que o 2 pertence a 2 ou 2 pertence a 3, porque 3 não é conjunto. Tá certo? Nós temos aqui ainda nunca dois conjuntos. Eu não posso dizer que conjunto A pertence ao conjunto B, porque é uma relação de um conjunto para o outro conjunto. Vamos ver na próxima aula. Nunca devemos fazer essa relação. Sempre relação de um elemento com um conjunto. Nós já vimos na aula anterior quando é que vou reconhecer que é um elemento. Quando se escreve com letra minúscula, se trata de letras, ou no caso de números, vocês já sabem que é um elemento. Agora, mais à frente diz ali, a não ser que se trate de um conjunto que atua como um elemento. Vamos ver o que significa isso. Antes de passar para o exercício, eu tenho um conjunto 1, 2, 3. Tá certo? Aqui podemos chamar esse conjunto de conjunto A. 1 é o elemento, 2 é o elemento, 3 é o elemento. Aqui o 4, que está dentro de chaveta também, podemos dizer, professor, aqui nós temos um conjunto, mas é um conjunto que está dentro do outro conjunto. Então aqui ele atua como elemento. Muita atenção nisso. Tá certo? É como lá em casa, vocês têm a vossa mochila e um estojo. Vocês pegam a caneta e colocam no estojo e pegam o estojo e colocam dentro da mochila. Se o estojo estiver fora,
Então o estojo representa um conjunto e a caneta, ou as canetas, os materiais que estão ali, representam os elementos. Mas quando o estojo entra, ou colocamos o estojo dentro da mochila, já o estojo passa a ser um elemento. Aqui ele atua como se fosse um elemento. Passamos agora a um exercício. Determina a falicidade, ou dizer se é falsa ou verdadeira, as seguintes afirmações que nós temos aqui. A linha A, 2 pertence ao conjunto formado pelos elementos A, B e C. A linha B, 3 não pertence 1, menos 2, 3, e menos 4. 4 pertence a 2, 4, 3. Um conjunto aqui, que tem o elemento 4, quando nós temos chavetas, nós vimos na aula anterior, que representam um conjunto. Então aqui nós temos um conjunto com o elemento 4, temos o símbolo não pertence, 2 ao conjunto que tem 2, 3 e um outro conjunto lá dentro que tem o elemento 4. Agora, queria que vocês pensassem um pouco lá em casa, em cada um desses exercícios, e à frente marcar se é verdadeira ou falsa cada uma dessas afirmações. Agora vamos à resolução. A linha A. O número 2 diz ali que pertence ao conjunto que contém os elementos A, B e C. Será que o número 2 pertence a esse conjunto? Essa afirmação é verdadeira ou essa afirmação é falsa? Vamos ver a resposta. Essa afirmação é falsa. De facto, o número 2 não está dentro de chaveta. Nós vimos isso na aula anterior. Quando o elemento está dentro de chavetas, ele pertence. Nesse caso, o número 2 não está, isso é falso. Então, a afirmação é falsa. Vamos para a linha B. Deixa eu ver ali a vossa resposta do exercício a linha B. É verdadeira ou é falsa? Quero ouvir a resposta. 3 não pertence ao conjunto. Essa afirmação está a dizer que 3 não pertence. Mas vocês estão a ver, de certeza, estão a ver o número 3 dentro do conjunto. Então, como está a dizer aqui que o 3 não pertence, está a contrariar. O 3 de facto pertence, então essa afirmação é falsa. Muito bem. Agora vamos para o exercício ali na C, onde diz 4 pertence ao conjunto que tem os elementos 2, 3 e 4. A vossa resposta é verdadeira. Muito bem. Gostei. Ouvi alguém lá no fundo a dizer antes de ver a resposta. Professor, é verdadeiro, professor, é verdadeiro. Muito bem, o 4 está dentro do conjunto que tem os elementos 2, 3 e 4. Vamos para a linha D, o último exercício. Esse conjunto que contém o elemento 4, ele não pertence ao conjunto que tem os elementos 2, 3 e o conjunto com o elemento 4. Será que isso é verdade, pessoal? Quero ouvir as pessoas que estão lá no fundo.
A resposta é... Vimos isso no apontamento. A resposta é falsa. Por que é falsa? Porque aqui está a dizer que o 4, o conjunto que tem o elemento 4, ele não pertence a esse conjunto. Mas nós vimos que esse conjunto, que é normal, vocês estão a ver aqui, esse é um conjunto, uma pessoa, estou a fazer confusão. Não pode fazer confusão porque eu expliquei isso, que quando um conjunto ele atua dentro de outro conjunto como elemento, então nesse caso, aqui esse conjunto, ele está dentro desse conjunto, então ele pertence. Então o símbolo aqui devia ser pertence. Logo, essa afirmação é falsa. Gostei da vossa participação. Tá bem? Como sabem, antes de terminar a nossa aula, eu deixo sempre um exercício para vocês praticarem lá em casa. O nosso exercício de hoje é simples. Exercício 1. Dados os conjuntos, nós temos aqui dois conjuntos, representados na forma de... Estão a lembrar? A última representação que nós vimos na aula anterior. Representado na forma de diagrama. Temos o conjunto B, representa de cor azul, e o conjunto A, de cor verde. 1.1 diz o seguinte: completa usando os símbolos pertence ou não pertence, de modo a obteres proposições verdadeiras. Então vocês têm aqui a linha A, um espaço, vocês vão lá no conjunto, a nossa representação por diagrama que eu dei, vocês vão ver se o número 1 está dentro do conjunto A e vocês vão utilizar um dos símbolos. Se estiver, vocês colocam o símbolo pertence, se não estiver, vocês colocam o símbolo não pertence. Assim sucessivamente, até a última linha D. Bom, antes de terminar a nossa aula de hoje, queria recapitular o que nós vimos hoje. Nós vimos relação de pertence, vimos como é que podemos relacionar os conjuntos, podemos relacionar um elemento com um conjunto e vimos também os símbolos que nós devemos utilizar, que é o símbolo de pertence, letra E, e o símbolo não pertence, que é um E cortado. Só isso. Estudem, lavem as mãos sempre e fiquem em casa. Adeus!